Pastor Tim, qual é biblicamente a origem do sábado? Muitos cristãos creem que o sábado se originou no Sinai, quando foi promulgada a lei, ou seja, o decálogo. Mas se nós olharmos biblicamente, não há como sustentar essa posição, porque em Êxodo capítulo 16 já aparece o mandamento do sábado sendo transgredido longamente na questão do maná. Então, nós temos que buscar uma origem anterior. Se quisermos ser honestos com a Bíblia, não há como fugir da origem edênica do sábado, para o nosso mundo, no caso. E lá nós temos, então, uma alusão em Gênesis capítulo 2, verso 2 e também o 3, onde diz: E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu trato desse assunto no livro O Sábado na Bíblia, eu dedico um capítulo específico a isso, mas em pouquinhas palavras. Se Deus houvesse apenas descansado, eu poderia ter dúvidas. Embora o exemplo divino seja autoritativo, Karl Barth, considerado por muitos o maior teólogo do século XX, chega a dizer que seria irônico, no caso, Deus descansar e suas criaturas trabalharem. Então, o descanso de Deus implica no descanso das criaturas. Mas ao ele haver abençoado e santificado o sábado, isso implica na instituição do sábado para suas criaturas, porque quando ele abençoa e santifica algo, é sempre para suas criaturas. E se nós tomarmos o quarto mandamento de Êxodo 20, versos 8 a 11, a razão para a observância humana do sábado é o exemplo de Deus na criação. Êxodo 31 também fala a mesma coisa. E no Novo Testamento temos Hebreus 4, onde o exemplo do descanso de Deus é colocado como um exemplo para as criaturas. Pastor Tim, como é que nós podemos ter a certeza de que o sábado não é apenas um mandamento para os judeus, uma ordem para os judeus? Como é que nós podemos ter biblicamente essa convicção? Existem algumas evidências bíblicas bem claras que confirmam que o sábado foi dado para toda a humanidade e não apenas para os judeus. Ele depende diretamente de quando se originou o sábado. Se o sábado se originou na época dos judeus, bom, então a história é diferente. Mas se o sábado se originou realmente na criação, antes da entrada do pecado no mundo, ele é de uma natureza universal. Então, a origem do sábado é significativa nesse sentido. Mas nós temos dois textos, entre outros, que deveriam ser levados em consideração. E um deles, do próprio Antigo Testamento, é Isaías capítulo 56, os versos 1 a 7. Ali fala que do sábado, e diz ali que o estrangeiro, o eunuco que vier e observar o meu sábado e a minha aliança, ele também será considerado povo de Deus. E termina dizendo, chamando o templo de casa de Deus para todos os povos. Portanto, o sábado vai muito além das barreiras étnicas e geográficas daquela época. E o texto aqui fala da era messiânica. Quando o Messias viesse, o sábado se tornaria o dia para todos os povos. Agora, quando você entrar no Novo Testamento e der uma olhada nos ensinos de Cristo, por exemplo, em Marcos capítulo 2, o verso 27, Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem. Quando Jesus fala que o sábado foi estabelecido por causa do homem, ele não está restringindo o sábado apenas aos judeus, mas à raça humana. Se Jesus quisesse transferir a santidade do sábado para o domingo, pelo menos a palavra domingo ele deveria ter usado, ou primeiro dia da semana. Mas nos assim chamados ditos de Jesus, você não tem uma só alusão de Jesus mencionando esse dia. Ele tentou
transformar o sábado num dia de descanso de acordo com o mandamento, sem todas as imposições da tradição judaica. Mas ele é um dia universal. Deus escolheu no início não um lugar geográfico, mas um segmento de tempo, porque o tempo é para todos. Ricos e pobres, cultos e incultos. O sábado pode chegar para mim como simplesmente um feriado ou um dia qualquer, mas Deus lega o seu sábado a todos sem discriminar ninguém. Muito obrigado, pastor Tim. Nós vamos ainda continuar conversando sobre esse assunto em outros programas, há outros aspectos também a respeito. Muito obrigado.